aqui no Alto do Riviera, em cada lar, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós teremos agora um momento de meditar na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Lá, bem no finalzinho do capítulo 9, é um capítulo extenso, a gente lê os últimos versículos aí do 57 até o 62. Então vamos abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. E enquanto isso também pedindo a ajuda do Senhor nesse momento. Pai, tem misericórdia de nós, por causa do Teu nome e por causa de Cristo, Deus. Porque o Teu nome é invocado sobre essa igreja e que por meio do sacrifício de Jesus nós fomos colocados graciosamente debaixo da Tua misericórdia, Senhor, não mais debaixo da Tua ira. Portanto, pedimos que a Tua misericórdia seja sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada relacionamento, Deus, brilhando Tua luz onde há trevas, brilhando a verdade onde há mentira, brilhando a santidade onde há pecado, Senhor Deus, para que cada dia mais nos aproximemos de Ti e da vereda do justo, Senhor Deus, até que sejamos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu, Deus. Cremos em Ti, que por meio dessa palavra o Senhor vai falar aos nossos corações e pedimos, Senhor Deus, que o Espírito Santo confirme a palavra em nossos corações, nos fazendo lembrar de todos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e que, Senhor Deus, guardando nossas palavras no coração pelo Espírito Santo, nós não pequemos contra Ti e que sejamos, Senhor Deus, habilitados pelo Senhor e pelo Teu poder a praticar a Tua palavra todos os dias, até que o Senhor Jesus volte para nos buscar. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Vamos então ler Lucas no capítulo 9, a partir do versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, isto é, a Jesus: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse Jesus: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E neste texto, no qual Jesus está demonstrando e ensinando a respeito das exigências de ser um discípulo de Jesus, da responsabilidade de sermos discípulos de Jesus, neste texto nós podemos meditar profundamente em todos esses versículos. E eu acredito que, no geral, eles querem dizer muitas coisas, mas eu quero extrair uma lição para o dia de hoje, aproveitando que nós estamos num dia de ceia, os irmãos aí com o pão, com o cálice em seus próprios lares, nós aqui na igreja também. Aproveitando que nós estamos no primeiro domingo do ano, cabe nós falarmos a respeito do que esse texto diz. Esse texto diz respeito de renúncia. Esse texto fala a respeito da renúncia, da necessidade de renunciarmos, porque no começo do ano é uma hora na qual nós muitas vezes refletimos naquilo que nós queremos, mas também é uma hora, e muito mais importante, de refletirmos naquilo que Deus quer para as nossas vidas. E se não aplicarmos tempo nisso, quem é que vai fazer isso no nosso lugar? Então eu convido os irmãos a terem esse tempo comigo, de pararmos para pensar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esse é um tempo exclusivo, este é um tempo dedicado, esse é um tempo de qualidade que você pode ter com a palavra de Deus. E por meio da palavra de Deus, um tempo de qualidade com o Senhor, para perguntar para Ele: o que o Senhor tem para mim nesse ano que se inicia?
Não que Deus dependa de dias e semanas e anos para fazer a obra dele, mas que Ele também, pela sua misericórdia, entende que nós somos pó. Ele entende nossas limitações, Ele entende os ciclos humanos e o jeito que nós funcionamos e que nós processamos as nossas emoções ao longo do tempo. Então, se por questão e por ocasião do começo do ano nós darmos lugar a Deus, tenha certeza, Ele vai tomar o lugar que é dele de fato e vai fazer uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Então eu quero enfatizar os 2 primeiros versículos. Quando andavam pelo caminho, versículo 57 de Lucas 9. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei, por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus é como se ele estivesse respondendo para aquele homem que talvez quisesse se tornar um discípulo, quisesse se tornar um dos 12 apóstolos. Será que você realmente sabe o que você está pedindo? Será que você realmente sabe o que acontece com a vida de alguém quando ela decide me seguir? Será que nós estamos alertas a respeito daquilo que tem que mudar na nossa vida, a partir do momento em que decidimos sermos seguidores de Jesus? Jesus está falando para aquele homem: não pense que vai ficar tudo igual. Veja que até mesmo os bichos selvagens, criaturas de menor valor, têm um lugar para si, mas o Filho do Homem não tem. É isso que você quer? Você quer passar por injustiças e você quer passar por sofrimentos que, na verdade, são um grande despropósito? Que sentido faz o Senhor dos céus não ter um lugar para repousar a cabeça? Ele que é dono do mundo inteiro, mas, na verdade, isso simplesmente acontece nesse mundo, pois é um mundo injusto, e é um mundo governado em grande parte por forças que odeiam a justiça e que estão opostas à obra de Deus. Isso é notável na vinda de Jesus à Terra, sempre que Jesus estava ensinando a verdade, sempre que Jesus estava curando os enfermos, sempre que Jesus estava trazendo o reino de Deus para a vida das pessoas, ele encontrava grande e ferrenha oposição de todos aqueles que estavam no poder. E não é sem propósito que, ao olharmos para a palavra de Deus, no momento em que o Senhor dos céus quer salvar o seu povo, tanto no tempo de Moisés quanto no tempo de Jesus, as pessoas que estão no poder começam a ficar aflitas e mandam matar os inocentes, mandam massacrar os meninos pequenos para evitar que o profeta de Deus se levante dentre o meio do povo. E é nessa posição de profeta de Deus, de alguém que sobreviveu ao massacre, de alguém que passou pela tentação, que Jesus fala: você tem certeza do que você está pedindo? Ele usa em primeiro lugar o exemplo da raposa, e eu quero explorar só um pouquinho com os irmãos o que isso quer dizer. Lá no Cântico de Salomão, também chamado Cantares, no Cântico dos Cânticos, nós temos um versículo muito interessante no capítulo 2, em Cântico de Salomão, capítulo 2, versículo 15, está escrito o seguinte: apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Aqui neste ponto nós podemos tratar o Cântico de Salomão como uma poesia de amor, como a história dessas pessoas que se amam. E existem muitas ramificações teológicas desse texto, e a gente, com a permissão de Deus, a gente tira um tempinho para explorar. Mas no momento nós vamos falar das raposas. As raposas são os animais que roubam os frutos, que pisam e estragam as vinhas. Por que as raposas fazem isso? Porque é a natureza delas.
São animais selvagens que usam de dissimulação e que se espreitam para conseguir o que querem, sem nenhuma consideração pelas consequências. Por que um animal selvagem ia se importar se está estragando a plantação de alguém? Não se importa. E Jesus, usando essa figura deste animal com sua natureza destruidora, deste animal com a sua natureza dissimulada, deste animal que ele é esperto, mas sempre usa a esperteza dele para si, causando mal àqueles que estão ao seu redor. Ele usa a mesma figura da raposa um pouquinho depois. Nós estamos em Lucas 9, mas lá em Lucas, no capítulo 13, Jesus vai usar a figura da raposa para falar a respeito de Herodes. Lucas 13, versículos 31 e 32, naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Jesus, ele é um homão, um homem de verdade, não tem medo de ninguém. Herodes quer me matar? Ok, primeiro eu vou fazer a vontade do Pai. Esta é a atitude de renúncia do Filho do Homem. A raposa tem onde dormir. A raposa não é apenas um animal selvagem, é Herodes. As pessoas ruins, as pessoas más que querem destruir a obra de Deus, as pessoas que decretam o massacre dos inocentes em Belém, essas pessoas, elas têm onde dormir. Essas pessoas estão bem. Essas pessoas, elas têm tudo o que querem e que precisam, mas o Filho do Homem não tem nada. Jesus não está se lamentando. Jesus está explicando como as coisas são nesse mundo. A raposa tem, o Filho do Homem não tem. Se o que é importante para você é ter, então não siga o Filho do Homem. Mas para nós, há algo mais importante do que tudo isso, que é fazer a vontade do Pai. Jesus está usando a raposa como exemplo de um animal que tem onde dormir, mas ele não tem. Isso já ficou claro. E a pergunta que vem é a seguinte: seria melhor se Jesus fosse uma raposa? Seria melhor se ele fosse como Herodes? Essa é a pergunta que todos nós devemos saber responder. Será que seria melhor eu ser diferente? Minha vida seria melhor se eu fosse dissimulado como uma raposa e por meio dessa dissimulação obtesse sucesso profissional? Será que a minha vida seria melhor se eu contasse mentiras e por meio dessas mentiras eu obtesse mais respeito e reconhecimento? Será que se eu roubasse o amor das pessoas, como a raposa rouba a vinha do amor, lá no Cântico de Salomão, ou se eu usasse a minha inteligência, o meu poder e a minha esperteza para fazer o mal, como a raposa Herodes faz em Lucas no capítulo 13, será que isso valeria a pena? E a resposta é não. Vale a pena obedecer a Deus, mesmo que você acabe como Jesus, sem ter um lugar onde repousar a cabeça. Nós que decidimos seguir a Cristo, renunciamos a todo procedimento impuro e decidimos honrar a Deus com as nossas vidas. Eu não serei uma raposa, eu não roubarei, eu não mentirei, eu não serei dissimulado, eu não usarei a minha esperteza para o mal, eu não oprimirei a qualquer pessoa que seja, porque essa não é minha natureza. E se neste mundo eu tiver que sofrer consequências por ser uma pessoa honrosa, por ser uma pessoa que fala a verdade, por ser uma pessoa que obedece a Deus, então é assim que tem que ser. Pois foi assim também com Jesus. Aquele, o dono do ouro e da prata, que nasceu num estábulo e dormiu numa manjedoura. Um pouquinho mais adiante, de Lucas 9 para Lucas 13, agora para Lucas 14, Jesus ele continua ensinando a respeito da importância da renúncia. Lucas 14, versículos 26 e 27, o Senhor Jesus diz: se alguém vem a mim
e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus está ensinando mais uma vez: renúncia. As coisas que fazem sentido nessa vida, as posses, os confortos, os luxos, tudo muito bom, tudo muito bem, para Jesus não faz sentido. A única coisa que faz sentido para Jesus é fazer a vontade do Pai. E se para fazer a vontade do Pai é necessário abrir mão destas coisas, então abrir mão será necessário. Fazer a vontade do Pai é mais importante. Obedecer a Deus, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E se ainda, diz o apóstolo Paulo, eu estivesse buscando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Mas este texto, Lucas 14, fala do pai, da mãe, mulher, filho, irmão, irmã. Então Jesus está falando: largue sua família. De maneira alguma. Esse texto está falando: a família é importante, a família é vital, a família é essencial, mas tem uma coisa apenas que é mais importante que a família: é Deus. Por esta razão, o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, por esta razão, me ajoelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. A família é importante, a família vem de Deus, mas Deus está acima da família. A família toma o nome de Deus, o nome de Deus é invocado sobre a família. Portanto, a família é importante por causa de Deus. Sem Deus, não tem importância nenhuma. Deus é mais importante que todas essas coisas. A família é importante na Bíblia. Eu quero deixar isso muito claro. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aquele que não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Ainda é essencial e de suma importância cuidar da família, da maneira material, da maneira espiritual, da maneira emocional, cuidar da família. Mas agora Jesus nos apresenta uma lealdade mais alta a Ele mesmo. Pois sermos leais ao Filho é também sermos leais ao Pai. O exemplo que Jesus dá disso, quando ele viaja com seus pais, aos 12 anos de idade. José e Maria voltam para onde vieram e Jesus fica em Jerusalém ensinando no templo. Seus pais o buscam e ele fala: será que vocês não entendem que importa que eu cuide dos assuntos do meu Pai? Pois Jesus não abandonou sua própria família, depois voltou com José e Maria, e se foi um filho submisso na sua vida terrena, como a palavra de Deus dá testemunho, mas importava naquele momento que ele cuidasse dos assuntos do Pai. É uma ordem de prioridade. E esse exemplo não deve ser usado, e é muito importante frisar esse ponto, não deve ser usado como uma desculpa para agirmos de maneira leviana, de maneira preguiçosa em relação à própria família. Mas esse deve ser o maior exemplo, deve ser o maior choque que Jesus nos dá a respeito da prioridade que o reino de Deus tem. Pois ele fala: o reino de Deus é mais importante que a roupa que você veste, que a comida que você come. O reino de Deus é mais do que as riquezas. Depois o apóstolo Paulo fala: o reino de Deus não é comida nem bebida. E o maior exemplo é: se for necessário deixar pai e mãe, cabe deixar pai e mãe. Devemos estar dispostos a abrir mão de tudo por causa de Cristo. Cantamos a respeito disso. Pois vem da Bíblia, e se vem da Bíblia está certo. A renúncia, ela vai além dos relacionamentos, ela nos afeta também no nosso bolso. As pessoas com uma tendência um pouco maior no seu coração à aquisição de riquezas. Cada um tem a sua própria tendência humana e devemos tomar muito cuidado e reconhecer onde somos fracos para clamar a misericórdia e a ajuda de Deus em todas essas coisas. Em Apocalipse, no capítulo 3, Jesus está falando para João, e por meio de João falando com as igrejas. E esta igreja aqui em Apocalipse
No finalzinho do capítulo 3, a igreja de Laodiceia, Jesus está falando a respeito de riqueza. Apocalipse 3, do 17 ao 19. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Aqui os cristãos na igreja de Laodiceia estavam muito convencidos de que eles não tinham nenhuma necessidade, não careciam de nada no mundo, a vida estava boa, a vida estava tranquila, e Jesus fala: vocês não estão tão bem quanto vocês pensam, porque vocês estão se apoiando nas riquezas, e as suas riquezas não são nada. O que nós pensamos nesta vida material, nesta vida que não presta para nada a não ser fazer a vontade de Deus e sermos promovidos para a próxima vida. Nessa vida de pecado, nessa vida de dor, nessa vida de angústia. Aquilo que nessa vida pensamos que é bom, que é rico, que é luxuoso, que é confortável, para Deus não vale absolutamente nada. A nossa riqueza é pobreza para Deus. Aquilo que nós pensamos que é ostentação, para Deus é nudez. Deus vê através de todas essas coisas e enxerga o nosso íntimo, enxerga o nosso espírito. E muitas vezes, quando buscamos as coisas deste mundo e amamos as coisas materiais, nós nos encontramos num estado tão profundo de pobreza espiritual, que é semelhante à nudez. É semelhante àquele que não tem o que vestir e não tem o que comer, e se torna miserável. A Bíblia fala no livro dos Provérbios, no capítulo 8, o seguinte, vamos abrir depois de Salmos, no livro dos Provérbios, no capítulo 8, e nós lemos os versos 10 e 11. Perdão, a partir do verso 9. Não, a partir do verso 10 mesmo. Acolhei minha disciplina e não o dinheiro, o conhecimento mais valioso que o ouro, porque a sabedoria é melhor que as pérolas e nenhuma joia lhe é comparável. É isso que a palavra de Deus diz, também lá no livro dos Salmos, no capítulo 19, versos de 9 até 11. Daí a ordem da minha confusão. Salmo 19, versos de 9 a 11. A palavra de Deus diz: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. A comparação que está sendo feita aqui, tanto em Salmos quanto em Provérbios, é ouro e vontade de Deus. Obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus manda, cumprir com a vontade, com os propósitos de Deus, é mais importante, vale muito mais. Existe uma riqueza maior, uma riqueza mais profunda nisso. Por meio desses textos podemos entender que é nosso lugar e nosso dever, como cristãos, renunciarmos aquilo que é precioso aos olhos da carne, para recebermos por meio da obediência aquilo que é precioso de fato diante de Deus. Renunciar os confortos da vida material para sermos agraciados com o conforto da vida eterna. Talvez seja necessário renunciar à própria família para receber um lugar na família dos santos anjos de Deus.
renunciar às nossas próprias vontades e desejos ímpios para cumprir com a vontade pura e perfeita de Deus. Renunciar àquilo que para nós é esperteza. Renunciar à astúcia da raposa, que busca apenas o ganho próprio, para recebermos a sabedoria de Deus, pois nela existe uma riqueza maior do que qualquer coisa que pode existir nesse mundo. Eu quero convidar os irmãos, em conclusão, abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. E nós temos aqui uma exortação aqui a Timóteo como sendo discípulo de Paulo, e a todos nós como cristãos, a respeito do que devemos fazer em relação às riquezas desse mundo. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O que é riqueza para nós? O que é conforto para nós? E o que é importante na nossa vida? São as perguntas que a palavra de Deus nos leva a refletir nesse momento. O que é mais importante para mim? Ter um lugar onde descansar a minha cabeça ou ter paz com Deus, para que quando eu encoste minha cabeça, eu consiga dormir? O que é mais importante para mim? Ter coisas para mostrar para as pessoas ou não ter nada, mas não dever nada para ninguém? Estar confiante de que não devo nada a Deus, além de gratidão e amor por tudo que Ele fez por mim. De fato, a palavra de Deus, ela está nos oferecendo um grande desafio aqui. Vivemos uma vida de renúncia. É muito diferente de viver uma vida com nada. Pois uma pessoa pode não ter nada na sua vida. Pode não ter um lugar onde cair morto, como a gente diz por aí, mas ainda assim ser uma pessoa orgulhosa. Muitas pessoas vivem na pobreza, mas na sua arrogância agem como se fossem extremamente ricas. Muitas pessoas têm posses, sobre posses, sobre posses, e com tudo isso agem como se fossem miseráveis, porque nunca estão contentes. Diante disso, de que maneira nós vamos viver? Pois renunciar não é o mesmo que não ter nada e viver de maneira irresponsável. Renunciar é buscar fazer a vontade de Deus e termos a disposição de fazermos a vontade dEle, mesmo que nos custe tudo aquilo que nós temos. Ao lermos a Bíblia, nós sabemos que isso é verdade. Nós sabemos que tudo isso se trata de um chamado que nós não podemos ignorar. Como nós cantamos, tudo entregarei, e só a Jesus. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Quando a Bíblia nos apresenta este caminho, o caminho da vida perfeita, não devemos nos desanimar como o jovem rico, que saiu triste da presença de Jesus por causa de todas as suas posses, mas devemos nos encorajar. Essa palavra deve produzir alegria no nosso coração, pois ao ouvirmos essas palavras sabemos que Deus fará a parte dele e Ele nos elevará ao ponto no qual nós renunciaremos a todo este mundo por causa da promessa que Ele nos deu. Graças a Deus por esta palavra e que por meio desta palavra Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.
gostaria de convidar os irmãos a um momento de oração diante desse texto. E também já nos preparamos para a ceia do Senhor. Senhor, obrigado por Tua palavra, obrigado porque o Senhor fala conosco, obrigado porque o Senhor não leva em conta o quanto somos indignos, Senhor Deus, de somente ouvirmos as santas e poderosas palavras que vieram da Tua boca, sopradas pelo Teu Espírito Santo. Mas, Senhor Deus, também o Senhor tolera que nós falemos estas palavras e façamos dessas palavras um guia para nossas vidas, para que sejamos cada vez mais santos, cada vez mais corretos, cada vez mais puros, caminhando, Senhor Deus, na vereda do justo, que é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até que se faça dia perfeito. Senhor Deus, é a caminho dessa perfeição que nós queremos seguir e prosseguir, por meio das promessas do Senhor e do poder que há no sangue de Jesus. Poder para perdoar todos os nossos pecados, curar todas as nossas doenças e nos livrar de todo pensamento rebelde, Senhor Deus, que se agita ao som da Tua palavra, Senhor Deus. E toda a ideia que nos faz afastarmos-nos de Ti, Senhor Deus. Que cada pensamento, que cada ideia, que cada ideologia, Senhor Deus, que cada coisa que mora dentro de nós se prostre diante de Jesus Cristo, se prostre diante da cruz, que nos prostremos, Senhor Deus, por inteiro diante de Ti, renunciando nossas próprias vontades, renunciando nossos planos, renunciando nossos sonhos, para obedecer a Ti. Importa apenas obedecermos a Ti, Senhor Deus. E nesta renúncia encontrarmos algo que nos preencherá muito mais do que a realização de nossos sonhos nessa vida, Senhor Deus. Ao abrirmos mão de tudo, receberemos a promessa da vida eterna. Senhor Deus, eu peço, Senhor, confirme essa palavra no nosso coração, repreendendo, Senhor Deus, todo espírito que quer nos distrair e nos levar para um caminho